E ela mesmo casada, ela permaneceu virgem, porque ela tinha, primeiro era um namorado, Jesus, depois ela tinha um esposo, mesmo casada, ela tinha um esposo, Jesus, não é? E por esse Jesus ela professou a fé, ela foi advertida que ela ia ser martirizada, morta se ela continuasse assim professando a fé, e ela aceitou sim o martírio. Então ela recebeu vários golpes mortais no pescoço, e já não podendo pronunciar mais nenhuma palavra, ela aponta os 3 indicadores, dizendo que ela crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Uma história de dedicação a um amor incondicionado. A história de uma mártir que manteve sua virgindade mesmo após o casamento e que, com a força de seu amor por Jesus, converteu seu marido. A história de uma mulher que morreu por professar a sua fé. Cecília, filha de um senador romano e que desde pequena optou pelo amor de Jesus, que anos mais tarde a levaria à morte. Pelo seu martírio, foi elevada às honras dos altares. Foi uma jovem que viveu a sua fé de uma forma intensa e que professou essa fé, mas também uma fé que levou ela a um compromisso muito sério com os irmãos. Era tanto que naquela época, quando se prendia um cristão, a primeira coisa que fazia era confiscar os bens. Como Santa Cecília era de uma família nobre, queriam saber dela onde estavam os bens, as posses que ela havia herdado da família. E ela mostrou às pessoas que ela semanalmente ela reunia numa praça e ela ajudava essas pessoas. Então ela falava: aqui está a minha riqueza, são essas pessoas, esses irmãos, essas irmãs. Eles são donos do que eu tenho, porque ele já havia partilhado tudo com eles, né? Então foi uma fé que levou a Cecília a esse compromisso constante com os irmãos. Após a morte dos pais, Cecília ficou sob a responsabilidade de um parente, que era pagão, que não se preocupou com o seu bem-estar. Durante um evento, Cecília conhece Valeriano, um dos mais nobres e elegantes jovens de Roma, que logo a quis em casamento. A jovem, angustiada, procurou o então Papa Urbano, que a consolou dizendo para confiar nas promessas de Deus. E a continuidade desta história é contada nos painéis pintados em uma das mais belas igrejas de São Paulo. Localizada no bairro de Santa Cecília, no centro da capital, a igreja que leva o nome da santa guarda nas paredes do altar principal toda a narrativa da vida e martírio de Santa Cecília. Os painéis foram pintados pelo artista sacro Benedito Calixto entre os anos de 1907 e 1917 e são muito apreciados por quem visita a igreja. O primeiro retrata a cerimônia na qual Cecília professa seus votos diante do Papa Urbano. O segundo painel mostra o batismo de Valeriano, esposo de Cecília, aceitando sua conversão ao catolicismo. Conta a história que, ao voltar para casa, encontra Cecília rezando em seu quarto, e junto a ela estava um anjo do Senhor, com semblante radioso e asas cintilantes, trazendo em suas mãos 2 coroas de rosas e lírios. Na época, os cristãos eram duramente perseguidos, e sabendo da fé e da entrega total de Cecília a Deus e à caridade, o então prefeito de Roma mandou que a executassem. O martírio de Cecília começa no painel que mostra o seu julgamento diante de Almáquio. O tirano ordena sua prisão num caldário, uma sala asfixiante, totalmente fechada, abafada, com vapores quentes, onde ficou por 1 dia e 1 noite. No dia seguinte, quando a porta é aberta, Cecília é encontrada pelos guardas, ajoelhada e rezando, circundada por ar puro e fresco. Sabendo do acontecido, Almáquio então ordena que Cecília seja decapitada. Depois de ser golpeada por 3 vezes, ela cai, porém permanece viva, conforme mostra a retratação de Benedito Calixto. Ela permaneceu viva por 3 dias até a chegada do Papa Urbano, que ministrou a unção dos enfermos e lhe deu a comunhão pela última vez.
Antes de ser sepultada, o pontífice celebra a missa no altar sobre o corpo incorrupto de Cecília. Além de serem obras preciosas para retratar a vida de Santa Cecília, elas fazem parte de um acervo inigualável da arte sacra e um patrimônio de São Paulo. Eu digo sempre para os paroquianos aqui que essa igreja de Santa Cecília é a igreja mais bonita de São Paulo. A arquitetura dela, como você já mencionou, as obras de arte, as pinturas, toda ela pintada, as telas do Benedito Calixto, são várias telas, toda a história de Santa Cecília, até mesmo o quadro do martírio dela aí no altar principal. Então, realmente é uma igreja, é acolhedora, é uma igreja que mostra um pouco da cultura da nossa religião é um patrimônio da cidade de São Paulo, essa igreja. E basta ficar alguns instantes no interior da igreja para compreender o que o cônego Alfredo quer dizer. Com seu estilo barroco, obras de arte sacra incomparáveis, a igreja erguida em homenagem à padroeira dos músicos abre espaço para os fiéis que buscam uma palavra de consolo, uma bênção, uma ajuda ou até mesmo um simples descanso. Como já disse, as pessoas vêm, a igreja está sempre aberta, as pessoas entram para fazer seu momento de oração, diante do Santíssimo, diante da imagem de Santa Cecília, ou Santo Expedito, ou até mesmo presta a confissão, que às vezes no bairro é tão difícil. As pessoas falam que a igreja está sempre fechada, que o padre está sempre correndo, nunca tem oportunidade de encontrar o padre, e aqui eles já vêm nessa certeza que vai encontrar o padre e vai poder fazer a confissão. Às vezes demora, né? Às vezes fica 2 horas aí na fila esperando até chegar a vez, porque são tantas pessoas para serem atendidas, mas mesmo assim as pessoas vêm e espera a sua vez, porque quer ter esse momento de diálogo, de conversa com o padre, quer saber que está voltando para o trabalho, para casa, reconciliado com Deus. Após a elevação de categoria da cidade de São Paulo para a arquidiocese, por decreto do Papa Pio X, Dom Duarte Leopoldo de Silva visitou o Papa e foi presenteado com as relíquias de Santa Donata, expostas até hoje numa urna de mármore e vidro, na nave esquerda da igreja. Inclusive, esta é uma das áreas mais visitadas pelos idosos e jovens, que se ajoelham e oram para esta santa. Mas a história da paróquia de Santa Cecília se confunde com outra história. Há 24 anos, era ordenado pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes o diácono Alfredo. Numa conversa pouco antes da ordenação, o diácono ficou sabendo do próprio cardeal que seria encaminhado para a igreja de Santa Cecília. Com receio em assumir uma igreja tão grande, Alfredo tentou fazer com que Dom Paulo mudasse de ideia, mas foi aconselhado em aceitar o convite. Dizendo sim ao cardeal, teve início uma história de amor e dedicação que já dura 24 anos. Até então minha experiência era na igreja de bairro, enquanto seminarista, né? Até na minha oração eu estava lá na Vila Olímpia, na Igreja Divina de Salvador, com o padre Baroni ajudando lá. Então, na minha cabeça, está tudo preparado para ficar numa igreja assim de bairro, né? De repente, no centro de São Paulo, eu tinha uma certa aversão ao centro da cidade de São Paulo. Ainda mais quando eu vim aqui conhecer, vi o tamanho da igreja, né? E tudo que se precisava fazer na igreja me assustou. Então eu fiquei umas 3 noites sem dormir, procurei o Dom Décio, falando para ele convencer o Dom Paulo para deixar um outro padre vir. Não é? Ele falou, não, é bom você aceitar, porque o Dom Paulo, se fala não para ele, depois você vai ter dificuldade mais para frente. Então, mesmo que você tenha dificuldade, depois você procura ele, mas no momento é bom você aceitar, é bom você ir sim. É um desafio, mas você vai. Se passaram já 24 anos, né? 24 anos que eu estou aqui na comunidade. Uma coisa que me chamou muita atenção, como eu já disse, eu vim para cá assim, angustiado, com medo, né, por ser centro de São Paulo, mas uma coisa que eu percebi é a comunidade de Santa Cecília, uma comunidade acolhedora, né? Como eu já disse, tem tantas celebrações de missa, sempre tem pessoas presentes, participando, domingo as missas são todas cheias, então isso me confortou bastante, de ver que é uma igreja que as pessoas estão presentes, que as pessoas são religiosos, né? Tem essa necessidade de estar presente, buscando o sagrado, buscando a força de Deus, a palavra de Deus, a Eucaristia. Então isso me motivou muito durante todos esses 24 anos aqui na Santa Cecília.